E aí, pessoal, vamos nós aqui hoje para uma história super interessante e dramática que aconteceu com este avião aqui da Transbrasil, um 727-27C, que sofreu um acidente e que eu tenho a miniatura dele aqui na coleção do Hangar Calef. Eu vou contar para vocês um pouco da história dessa aeronave e também o que aconteceu com ela no seu último voo em 1980. Eu sou Sandro Calef, um apaixonado por aviação, e esse é o nosso Hangar Calef. Então, vem comigo e solta a vinheta. Pois então, pessoal, eu acredito que vocês já sabem o tamanho da paixão que eu tenho por miniaturas de aviões e que todas as minhas miniaturas possuem número de matrícula ou número de registro, né, que faz parte de um critério que eu uso para a minha coleção. Né, e muitos deles possuem histórias, que é no caso o que eu vou contar da história deste Boeing 727-27C da Transbrasil, pintado nessa cor linda, amarelo, ouro com azul, que é o Papa Tango Tango Yankee Sierra, que aconteceu algo inusitado com ele em abril de 1980. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho da história da Transbrasil. A Transbrasil foi uma empresa aérea que voou de 1955 até o dia 3 de dezembro de 2001, quando ela encerrou suas atividades por falência. Ela originou lá na época, bem na década de 50, quando o seu Omar Fontana ele resolveu alugar alguns aviões da Paner que ficavam estacionados para transportar carne do frigorífico do pai dele, que era a famosa Sadia. Então ele era piloto, né? Estava se formando em direito, era piloto e ele arrendava, alugava esses aviões para transportar carne do sul para o sudeste utilizando essas aeronaves, e ali surgiu a Sadia Linhas Aéreas, que na década de 70 mudou o nome para Transbrasil. E nessa mudança, pelo fato de seu Omar ser um eterno apaixonado pelo Brasil, ele trouxe aviões, né, com cores diferentes, como esse aqui, que é chamado de energia cinética, esse amarelo dourado com azul, né, e outras tantas como energia petrolífica, energia eólica, energia solar, várias energias na década de 70, que foi quando chegaram esses 727 na frota da Transbrasil, e eles eram chamados nos comerciais de trijatões, porque ele é um avião, né? O 727 é um avião trijato, né? Porque ele tem 3 motores, né? E no caso desse 727 27C é um trijato, são 3 motores da Pratt Whitney JT8D7, né? Que voou aí na Transbrasil de 1976 a 1980, que foi seu último voo. E ele voou pela primeira vez lá em 1966 pela antiga Braniff Airways, uma empresa que não existe mais, e a Transbrasil comprou várias aeronaves dessa Braniff e uma delas foi o Papa Tango Tango Yankee Sierra, que infelizmente num sábado, 12 de abril de 1980, às 20 horas e 38 minutos, sofreu um acidente onde dos 58 ocupantes dessa aeronave, apenas 55 sobreviveram. Exatamente isso. Então esse avião aqui, esse 727 da minha coleção, tem uma história por trás dele. Mas como é que aconteceu isso tudo, né? Então o 727 ele era um avião muito moderno para a época, um avião considerado grande, ele alcançava aí quase 5.000 quilômetros de autonomia, um avião que media 46, quase 47 metros de comprimento e mais ou menos quase 33 metros de envergadura de ponta a ponta da asa. Era um avião bem robusto, né, que pesava aí mais de 45 toneladas, e era um avião muito importante na década de 70 porque ele era muito fácil de ser convertido de passageiro para carga muito rápido. De dia ele voava como passageiro e à noite ele era utilizado aí no transporte postal noturno, né? Então a Transbrasil fez bastante isso com seu 727 e
Infelizmente, esse aqui se acidentou no dia 12 de abril de 1980, faltando aí poucos meses para ele completar 22 anos de voo, né? E aí tinha aí quase 4 anos de operação pela Transbrasil. Mas vamos lá, o que aconteceu com esse 727 da Transbrasil, que fez o voo Transbrasil 303 no dia 12 de abril de 1980. Esse avião, na época, era bastante comum as empresas aéreas fazerem pinga-pinga. Esse avião saiu de Belém do Pará, foi para Fortaleza, foi para Brasília, depois foi para Vitória, depois foi para o Rio de Janeiro, depois ele foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para Curitiba e de Curitiba ele iria para Florianópolis, que foi quando aconteceu esse acidente tão fatal aí que vitimou 55 das 58 pessoas a bordo. Mas o que aconteceu, né? Então, na última perna do voo, perna significa trecho, tá, gente? Então, na última perna, que foi de Curitiba para Florianópolis, havia dentro do cockpit, né, lá da cabine de comando, um funcionário da antiga DAC, Departamento de Aviação Civil, que estava fazendo um treinamento para ser checador de Boeing 727, e ele assumiu esse último trecho. Ele era um piloto experiente do DAC, né? E a tripulação, para poder fazer esse treinamento com ele, permitiu que ele levasse o avião de Curitiba a Florianópolis. Só que lá em Florianópolis estava tendo uma tempestade, que estava chovendo até granizo, que interferiu aí bruscamente no funcionamento da aeronave, juntamente com os efeitos eletromagnéticos que era provocado por essa tempestade. Houve uma dificuldade de contato e de conversar adequadamente com a torre de controle, e esse avião foi voando por ali. A equipe, se sentindo muito preparada e muito autoconfiante em relação à operacionalização dessa aeronave, muitas vezes ignoravam algumas instruções da torre de controle, né? Inclusive, uma delas, eles queriam descer de 5.000 pés, né, que dá aí mais ou menos uns 2.500 metros por aí de altura, para 3.000 pés, que dá em torno aí de 1.000 metros, que é para já iniciar o seu processo de aterragem ou de pouso. Só que a torre não autorizou no momento, porque havia um avião ali naquele momento fazendo essa manobra de pouso, né, de preparo para pouso, e eles ficaram ali em rota esperando, e eles desceram, né, logo em seguida com autorização, só que ao invés de descerem para 3.000 pés, eles desceram para 1.000 pés, que dá em torno aí de mais ou menos 300 e poucos metros. Uma altura um tanto quanto perigosa para a distância que eles estavam, de mais ou menos 30 quilômetros, né, do aeroporto de Florianópolis. E aí começa a acontecer uma série de eventos, porque um acidente aéreo ele não tem uma causa única, ele possui aí diversos elos que se encaixam para poder formar essa corrente de acidente. Eles desceram com um tempo muito ruim a uma altitude abaixo do que era possível para aquele espaço, demoraram cerca de 50 segundos para fazer um movimento de curva, e quando eles desceram a esses 1.000 pés, 300 e poucos metros de altura, eles se depararam com o Morro da Virgínia, em Florianópolis, que fica a cerca de 22 quilômetros do aeroporto. Nesse momento, a asa esquerda do avião, ela se chocou contra a copa de árvores, e o avião fez uma curva para a esquerda, fazendo com que o bico do avião batesse fortemente num morrete ali desse Morro da Virgínia. Né? Automaticamente aconteceu uma explosão, 4 passageiros foram ejetados da aeronave, sendo que um deles, infelizmente, perdeu a vida em seguida no hospital, e 3 ficaram em estado grave na UTI na época, que conseguiu, através dessas 3 pessoas, entender o que estava acontecendo, qual foi a cinemática daquele acidente, que vitimou as outras 55 pessoas a bordo. Né? E a conclusão, né, tem um estudo, foi feito todo o acidente, na verdade, que acontece, ou um incidente grave que acontece com uma aeronave, ele é investigado pelo CENIPA, né, que é uma organização, né, governamental, que investiga as causas, os fatores envolvidos no acidente, e eles concluíram, através da identificação do local,
peças da aeronave, gravador de voz, os parâmetros da aeronave que ficam aí, tanto o gravador de voz quanto o parâmetro da aeronave, ficam na caixa preta do avião, identificaram que o avião tinha um comportamento adequado, tá? Que estava com todas as suas revisões de segurança feitas, ele tinha condições e autorização de aeronavegabilidade, só que aconteceu uma falha importante do piloto, né? Que foi ele ter descido além do que era preciso, ter demorado em fazer a curva para iniciar a manobra de aterragem e de ter batido nessa copa das árvores e em seguida ter se chocado contra o morro da Virgínia, levando aí a essa fatalidade, né? Então eu vou deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, o relatório completo do CENIPA na década que foi feito na década de 80, né? Então vocês vão ver uma página super amarela, né? A forma até de escrita é diferente, vou deixar o link do documento aqui embaixo para vocês darem uma lida, mas todo acidente não acontece em vão. Ele gera futuras situações para evitar novos acidentes daquele mesmo tipo, né? Na época não existia no aeroporto de Florianópolis os instrumentos de pouso, né? Então eles tiveram que instalar, melhoraram a comunicação, foi instalado o Sindacta 2 também para fazer o rastreio dessas aeronaves, foi melhorado toda a estrutura do aeroporto para que novos acidentes desse mesmo tipo não acontecessem e alertassem aos pilotos que existia um morro naquele local que poderia provocar uma nova fatalidade como essa. Então essa aeronave, esse Boeing 727-27C, aqui do Hangar Calef, é um avião que não existe mais, ele não sofreu acidente com essas cores da energia cinética, ele já aconteceu o acidente quando ele estava nas cores chamada de pintura arco-íris da Transbrasil, que iniciou na década de 80, ele já estava com essa pintura, mas fica a lição, né, de ter autocontrole, ter o cuidado, não confiar demais nas suas habilidades e competências, estar atento a tudo o que acontece em volta e ter segurança em tudo que se faz para evitar acidentes como este que aconteceu com o voo 303 da Transbrasil em abril de 1980. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like aqui no canal. Se não é inscrito no Hangar Calef, por favorzinho, se inscreva para ajudar esse urso apaixonado por aviação. Compartilha com a galera aí, que tenho certeza que vai gostar também. E lembre de marcar a sinetinha para você ficar sabendo de vídeos novos quando eles estiverem no ar aqui no Hangar Calef. Então, beijo no coração, um abraço de urso e fui!